Olá, meu nome é Hernani e eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de honra, né? Quando surgiu? Por que surgiu? Por que isso é tão importante? Qual a utilidade desse conceito? Por que existe honra? Será que eu realmente não me importo sobre o que estão falando de mim? Será que eu sou um ser tão evoluído que estou blindado acerca do que estão comentando na minha vida, etc? Existe isso? Existe esse tipo de coisa? Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Antes da gente falar da honra propriamente dita, a gente precisa fazer uma análise sobre a vida da espécie. A gente precisa fazer uma análise sobre como a gente sempre viveu. Até 12 mil anos atrás, nós vivíamos como caçadores-coletores. A gente formava bandos de entre 70 e 100 indivíduos. Nos estabelecíamos no local, caçávamos, coletávamos, realizávamos tarefas diárias ali, né, de sobrevivência. E assim que esses recursos se extinguiam, a gente migrava para um outro local. E uma coisa que é bem clara é que a maior parte da nossa história evolutiva, nessa configuração de caçador-coletor, a incerteza ela era constante. A incerteza de conseguir alimento, de achar um bom local para um bom acampamento, assim dizendo, né? Você tinha o perigo constante de predadores, você tinha muita doença, você tinha a questão de... Você tinha a ameaça de outros grupos de caçadores-coletores, guerras tribais. Você tinha a dinâmica de grupo, dinâmica intra-grupo, né, de competição entre os membros por status e uma série de coisas. Então, o que dá para perceber é que viver nessa época era muito caótico. Você tinha um ambiente extremamente hostil, onde o que nos fez prevalecer foi uma característica muito importante, que foi a capacidade de cooperar. O nosso grande sucesso como espécie é a capacidade de cooperar, são vários, né? Mas capacidade de cooperar e sentir empatia, né? Tem uma série de características aí que a seleção natural, de uma forma bem competente, aí conseguiu moldar na gente. Então, por que teve que ser assim? Por que surgiu essa moda de cooperar e ser prestativo um ao outro? Se você olhar para o ser humano individualmente, ele não é muito especial. Não possui grandes garras, não possui grandes presas, não é muito rápido, não tem a pele grossa, não tem veneno, não tem nada de... Então, para o indivíduo sobreviver seria algo impossível. Por isso que essa característica de cooperar, de coesão de grupo e se ajudar, ela foi fortemente esculpida pela seleção natural. Então, grupos que não eram tão coesos, grupos que eram mais individualistas, com certeza foram selecionados. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é isso. Nós vivíamos num ambiente extremamente hostil, de extrema dificuldade de sobrevivência, onde a característica necessária para que a gente sobrevivesse e prevalecesse como espécie foi a capacidade de cooperar. Então você tem todo um aparato mental aí, todo projetado inclinado ao altruísmo, à cooperação, né, à empatia. Só que acontece o seguinte, imagina que dentro de um grupo de sapiens surgisse por mutação ou qualquer outro evento a característica em algum indivíduo para ele não cooperar tanto. Então todo mundo já nasce com a inclinação para cooperar, para ajudar, para chegar junto e tal. E então surge um indivíduo que, por uma mutação, ele não se doa tanto, ele se expõe um pouco menos, ele se esforça um pouco menos. O que isso quer dizer? Para esse indivíduo, essa característica seria muito vantajosa.
porque ele receberia os mesmos espólios, ele receberia o mesmo prêmio, né? E seria menos exposto. Então, para ele seria ok, né? Só que imagina se essa característica se espalha, se todo mundo começa a fazer isso, o grupo colapsa. Então a seleção natural, ao mesmo tempo, surgiu com mecanismos de contenção a práticas exploratórias. Ao mesmo tempo que a gente tem um aparato mental de inclinação a cooperar, e não precisa ser nenhum gênio para perceber, até de uma forma empírica, que a gente tem uma tendência natural a se compadecer, a ajudar, a sentir a dor do outro, a cooperar. É uma coisa muito inata da gente e não precisa de nenhum grande estudo para ratificar isso. Então, ao mesmo tempo, a seleção natural veio com esse aparato mental de detecção a exploradores, trapaceadores. Então tem uma série de estudos aí que mostram como crianças, já a partir dos 4 anos, ao serem submetidas a tarefas em que elas realizam uma tarefa e após realizar essa tarefa elas recebem uma recompensa, se elas perceberem que crianças do mesmo grupo delas foram recompensadas de uma forma maior ou menor, injusta, realizando o mesmo trabalho, essas crianças elas protestam, elas foram injustiçadas, ou às vezes elas até dividem a recompensa dela com a outra criança. Então você vê que tem um mecanismo aí de justiça, um mecanismo de reparação. Então a gente tem um mecanismo aí de detecção para a injustiça. E isso também é amplamente testado em laboratório com outros primatas, né? Um chimpanzé, enfim, o cara vai, dá uma recompensa para um, ele manda fazer uma tarefa, dá outra recompensa para o outro, você vê que o outro fica bravo, entende? Então a gente tem esse sistema de detecção, sabe? A gente faz uma correlação de trabalho e recompensa, tudo a um nível muito subconsciente. Então a gente faz esse cálculo mental. Tudo moldado pela seleção natural, né? Tudo muito esculpido na gente. Então, dito tudo isso, fica bem claro que a honra nada mais é do que uma extensão do corpo do indivíduo. É uma representação abstrata do indivíduo perante os membros do grupo a qual ele pertence. É como o seu grupo te enxerga, como o seu grupo julga a sua conduta, julga os seus atos. Isso é a honra, né? A honra é essa representação sua, essa representação abstrata. E novamente, a gente está falando do ambiente em que não tinham tribunais, não tinha Estado, não tinha nada. Você era julgado pelo seu grupo. Você ser boicotado, você ser expulso, sofrer algum tipo de represália, dependendo do grau, pelo seu grupo, poderia significar morte. Então dá para entender muito bem o porquê que esse conceito de honra se enraizou tão forte na nossa psique. Por que a gente se importa tanto com o que falam da gente? E essa é a raiz da psicologia da fofoca, porque a gente se importa tanto com o que falam da gente, com a vida dos outros, porque a gente se importa tanto em saber sobre pessoas. A raiz está bem aí nesse ponto da nossa história evolutiva. Então, você ter uma boa reputação, você ter uma boa honra, era imprescindível. Você não tinha outra opção. Então, e para você ver como a coisa fica mais complexa, a nossa honra acaba virando não só os nossos hábitos e costumes, mas também nossas ideias. A gente chegou a um nível de processamento mental abstrato tão elevado que agora a nossa honra fica incorporada também à nossa cultura, à nossa religião. Então você falar mal de mim, da minha pessoa, não basta. Você também não pode falar mal das minhas ideias.
porque as minhas ideias estão interligadas comigo. Então isso explica um pouco também essa questão de fanatismo, de dogma, por que as pessoas realizam loucuras em nome de ideologias e religião, enfim. Porque essas ideias abstratas, essas ideias, elas acabam sendo incorporadas ao indivíduo. Não, isso aqui é parte de mim. Eu pratico isso. Isso é minha conduta, isso faz parte de mim. Não manche minha conduta. Entende? A gente vê uma moda bem recente, né, de desvalorização do conceito de honra, né? Uma coisa ultrapassada, coisa de tiozão, coisa... Eu teria um pouquinho de cuidado. Eu acho que a gente ainda dá sim muita atenção e vai dar durante muito tempo. Eu acho que isso até o fim da nossa espécie, a gente vai continuar se importando com o que falam da gente, porque é muito ancião. Isso é uma coisa assim, é muito, tá muito na raiz da nossa mente. Então, você achar que você vai se desligar disso, você está enganado. Entende? E eu, sinceramente, eu acho que por detrás dessa moda de desapego, de eu não ligo pro que falam de mim, ninguém paga as minhas contas, é claro que você tem que ter um certo desapego, senão você fica louco. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Acho que é muito claro que você não pode viver em prol da opinião de todo mundo. Isso é óbvio, né? Mas hoje em dia que você lida com não com 70 ou 100 pessoas, mas com milhares. Então, para sua saúde mental, você tem que ponderar aí. Mas o que rola mesmo é um pouquinho de covardia, certo? Então a pessoa fala que eu não me importo com a opinião, eu não me importo com o que fala, eu não me importo, eu sou evoluído. Porque é muito mais fácil você fugir do combate, né? Muito mais fácil você fingir que não liga porque você é evoluído do que você ir e resolver uma situação. Que você discutir, do que você se impor. E se você acha que a honra é algo arcaico que não tem importância e pode falar e não tem consequência, eu acho que tem sim. Ainda hoje, você ter uma má reputação, você não ser bem falado, eu acho que ainda hoje traz consequências. Sabe, você, de certa forma, você acaba deixando de conhecer pessoas, de entrar em relacionamentos, ou às vezes até profissionalmente mesmo, por conta do que é falado de você, às vezes você nem sabe, às vezes você tem um resultado negativo na sua vida e você nem sabe que é por conta de conversas, de coisas que aconteceram. Então, eu acho que tem um certo descuido aí. Acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado com relação à nossa honra e reputação. É difícil você encontrar um equilíbrio, realmente, mas não fuja do conflito, não. Não deixe pontas soltas, não deixe dúvidas. Não deixe dúvidas. Sua reputação ainda hoje pode sim abrir ou fechar portas para você. Cuide dela. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou, dá um like. E eu pretendo fazer mais vídeos sobre natureza humana e essas coisas assim. Espero ter ajudado, ter trazido algum conteúdo, algum conhecimento. E é isso aí.